Gênesis 26, capítulo 26, versículo 1. Uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso, Isaac se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, faça o que eu mandar, habite aqui como estrangeiro, e eu estarei com você e o abençoarei. Com isso, confirmo que darei todas essas terras a você e aos seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. Feche seus olhos. Grandioso Deus e eterno e poderoso Pai, a palavra do Senhor já foi lida. Pedimos agora a orientação do Teu Espírito Santo, para que juntos, ó Deus, possamos transmitir aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Derrama sobre a igreja, Deus, a Tua bênção, e que cada um, ao ouvir a ministração, possa absorver aquilo que Teu Espírito direcionou a nós como igreja. De nada adiantaria se nós, ó Deus, preparássemos algo e que Teu Espírito não fizesse a diferença. Por isso pedimos que o Teu Espírito Santo mova neste lugar, derrubando, ó Deus, toda a barreira na mente, para que a palavra não venha infiltrar. Derrubando, Deus, toda a barreira do coração, para que a palavra não venha surtir efeito. E que nós, ó Deus, como igreja, possamos ser, ó Deus, abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Há um tempo determinado para nós. Salomão já nos ensina. Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Cabe a nós entendermos de que maneira nós queremos viver esse tempo. Cabe a nós fazermos boas escolhas. Cabe a nós entendermos o que eu quero fazer com os meus dias, os dias que o Senhor tem me dado. Cabe a nós entendermos isso. Cada um tem a escolha amanhã de se levantar e fazer o que quiser da sua vida. O que quiser. Eu posso levantar às 9, eu posso levantar às 10, eu posso ir trabalhar, eu não posso. Cabe a nós sabermos escolher o que eu posso decidir e o que eu vou fazer com o tempo que Deus tem me dado. O que eu vou fazer com o tempo e com os dias que Deus tem me dado? Essa pergunta, ela ecoou no meu coração essa semana. O que eu tenho feito com os dias que Deus tem me dado? Às vezes nós perdemos tanto tempo em coisas que não vão nos trazer resultado, e nos desgastamos com coisas que não vão nos trazer benefícios. O que nós vamos fazer com o tempo que o Senhor tem te dado? O que você tem feito com o dia ou com os dias que o Senhor tem nos dado? E eu falo que passa tão rápido. Amanhã eu estarei completando 46 anos de idade. Não rodei no minério e caí 25. 46 anos bem vividos. Me casei com 21 para 22 anos. Eu completei 22 anos em março. Dia 2, e me casei dia 15. E um monte de pessoas que ao meu redor falaram: Wellington, você é muito novo. Falaram com a Priscila também, ela tinha 17 para 18 anos. Irmãos, mas foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Me casar. E desde lá,
Já vamos completar 24 anos agora de casados. Deus tem me abençoado a minha casa, abençoado todos os meus dias. Tem nos honrado todos os dias. 24 anos. Eu cheguei no treino com o Lucas e eu estava conversando com o rapaz. Ele falou comigo assim: e aí, ele é seu filho? Eu falei: sim. E quantos anos ele tem? Eu falei: vai fazer 16. Você tem mais algum filho? Eu falei: tem, sim, tem um de 23. Só ele? Não, tem uma moça também de 14. Caramba! Todos eles com a mesma mulher? Eu falei: graças a Deus. Aleluia. Porque nos dias de hoje é normal. Filho com um, filho com outra, filho com um, filho com outra. E às vezes, né? Quando se fala assim, 24 anos, sendo casado com a mesma mulher, as pessoas assustam. Irmãos, o seu casamento é uma bênção. Os seus filhos são uma bênção. Pega aí, a sua casa é uma bênção. Amém? Amém. Agora, o texto que nós lemos, estava uma crise. Isaac, com a sua família, estava vivendo uma crise. Que crise é essa? Fome de Deus. A Bíblia diz aqui que havia fome naquela cidade. Tem coisa pior do que sentir fome? Ou um pai querer alimentar os seus filhos e não poder, e seus filhos ficarem com fome, a sua casa não ter alimento. Eu nunca passei por isso, não tive essa experiência. Os meus pais sempre não tivemos luxo, mas também nunca passamos fome. Mas a Bíblia diz que existia uma crise, e esta crise, ela estava trazendo a falta de alimento para dentro da sua casa. O que é o comum de qualquer sacerdote? Eu vou a um lugar onde tem provisão. Eu vou fazer de tudo, mas o alimento não vai voltar dentro da minha casa. Aqui nós temos sacerdotes e sacerdotisas que entendem o que eu estou falando. Um pai faz de tudo para que não falte um alimento para a sua casa. Eu já tive experiências de pais aqui, de às vezes ganhar um alimento e levar para dentro da sua casa para compartilhar com seus filhos, porque talvez dentro da sua casa não tinha, e ele ganhou ali um pedaço de carne, ou ganhou uma marmita e levou para dentro da sua casa para se alimentar juntamente com seus filhos. Isso é louvável, é honra. Agora, Isaac, no meio dessa crise existencial, no meio de toda essa situação, havia fome. Deus aparece a Isaac e diz: olha, eu sei dos seus pensamentos, e eu vou te dizer uma coisa, Isaac: não desça ao Egito, não vá buscar provisão no Egito, porque no tempo Egito aqui era um lugar onde havia provisão, alimento. Havia alimento sobrando. E Deus direciona a esse sacerdote: não desça ao Egito. E quando se fala de Egito, muitas vezes fala assim: olha, o velho homem, as velhas práticas. Mas o Egito, no contexto aqui, Deus estava falando assim: não vá aonde a provisão é humana. Não desça aonde a provisão é humana. Permaneça aqui, que eu vou te honrar. Aleluia! Glória a Deus! Egito quer dizer força humana. Egito quer dizer
aqui no contexto, habilidade humana. Egito aqui no contexto quer dizer dependência humana. E Deus aparece a Isaac e diz: ei, não desça ao Egito, permaneça aqui, porque eu tenho uma aliança. Vou te prosperar. E eu abro um parênteses. E em muitas das vezes nós queremos carregar uma força humana dentro de nós e esquecemos da provisão de Deus. Queremos carregar uma habilidade humana e esquecemos quem te deu essa habilidade foi Deus. E o contexto nos diz algo tão interessante: não desça aonde há provisão humana. Queremos correr tanto, e o salmista diz algo: se o Senhor não abençoar a casa, se o Senhor não for o centro, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Inútil será levantar de madrugada, comer os pão de dores, porque quando você dorme, crendo na provisão, Deus continua te abençoando. Amém? Eu quero pegar para uma igreja que entende isso. Confia no Senhor e os seus projetos, eles serão estabelecidos. Existe uma mão para levantar juntamente com a minha e dizer: eu confio no Senhor. Porque nos tempos de hoje, olha, corre atrás, eu posso, eu consigo, e é isso. Não estou falando que você não deve trabalhar, que você não deve ter determinação, mas a Bíblia diz: se o Senhor não for, não vá. Se a nuvem não se mover, não se mova. Ao se levantar pela manhã, em primeiro lugar, diga: Espírito Santo, o que o Senhor tem para mim nesse dia? Espírito Santo, aonde o Senhor quer me levar? Espírito Santo, Edmilson, eu quero falar com você. Espírito Santo, quais são os passageiros que vão entrar no meu táxi hoje? Espírito Santo, quais são as cargas que eu vou liberar hoje? Eu preciso bater na minha meta, Espírito Santo, mas o que o Senhor tem de provisão para mim hoje? Ei, olha, as suas dúvidas e os seus desejos, as suas necessidades, as minhas necessidades não me incomodam o céu. Ou você acha que as suas dúvidas, as suas necessidades, Deus fica assim: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer para resolver a situação do Edmilson? Deus já vai prover. Deus já vai prover. Deus já vai prover. Agora, quando essa palavra entra no coração de Isaac, imagina só, essa palavrinha, não. Quantos sabem lidar com a palavra não? O não de Deus pode vir de várias formas. Não desça ao Egito. Mas o não de Deus pode vir do seu pai. O não de Deus pode vir do seu marido. O não de Deus pode vir da sua esposa. O não de Deus pode vir do seu pastor. O não de Deus pode vir do seu líder. O não de Deus pode vir do seu patrão. Deus ele trabalha de várias maneiras, de várias formas. Deus está falando. Agora cabe a você e a mim estar ouvindo. Quem acha não escuta a voz de Deus. Quem acha, eu acho que eu não escuta a voz de Deus. E muitas das vezes os projetos se frustram. Não é porque Deus não tem o melhor para mim e para você. É porque nós temos dificuldade de ouvir, de escutar o que o Espírito está nos direcionando. Ei, apóstolo Paulo nos ensina tudo que vem dele. É bom.
é perfeito e é agradável. Entenda algo, eu quero compartilhar algo que eu aprendi. Quando se fala perfeito, quando Elias estava diante dos profetas de Baal, a Bíblia diz, antes que Elias orasse, o fogo do céu descesse, ele restaurou, ele pegou 12 pedras. Agora pensa você, quando você pensa em que Elias chegou, não, eu quero 12 pedras que vão simbolizar as tribos. Mas entenda, porque naquele tempo era um tempo de divisão. Era um tempo de divisão. Agora Elias fala, olha, eu quero 12 pedras, mas não eram qualquer pedra. As pedras precisavam de ser encaixadas. As pedras, 12 pedras, precisavam, uma encaixar na outra. Agora imagina você procurando 12 pedras que se encaixem. Uau! É algo que eu fiquei assim, meu Deus! Aí quando o apóstolo Paulo diz, tudo que vem de Deus é bom, é perfeito, quer dizer, tudo que eu tenho para você se encaixa. Aleluia! Tudo que eu preparei para você se encaixa. Mas nós precisamos entender, o não de Deus também é a resposta. Lidar com o não é complicado, é difícil. E Deus direcionando a Isaac diz, não desça. Aonde? Ao Egito. Uma comunicação clara. Maria, não desça. Não teve dúvidas. Uma comunicação bem clara. Não desça ao Egito. Porque muitas das vezes o que nos leva a falhar é aquela palavrinha, eu não entendi. Deus está falando claramente e nós fingimos, não estou entendendo. Deus está direcionando e nós, é comigo. Deus está falando comigo? Então Deus está usando uma comunicação clara para você. Não volte, não desça aonde? Ao Egito. Não desça aonde a provisão era humana. É a mesma coisa que quando se fala de comunicação clara, é eu chegar aqui e pedir alguém para ir aqui atrás e falar assim, pega um cabo de microfone para mim. Aqui atrás tem vários cabos de microfone. Mas se eu falar, olha, eu quero um cabo assim, assim, assim e assim, eu quero um cabo maior. Agora, se a comunicação não é clara, a pessoa chega aqui e pega um cabo qualquer e me entrega. Então Deus, ele direciona uma comunicação muito clara. Não desça ao Egito. Entenda algo que eu aprendi. Quando Deus fala não descer, é porque os meus pensamentos estão aqui. Deus sabe o que vai acontecer amanhã. A minha limitação está presa no hoje. Deus sabe o que está preparado para você amanhã.
Então, quando a palavra do Senhor nos direciona de uma maneira mais firme, para dizer: ei, não desce lá, é porque Deus já sabe o que vai acontecer lá. Aquilo que está preparado para você ali, aquilo que vai roubar a sua paz, aquilo que vai tomar aquilo que o Senhor tem te dado, aquilo que o Senhor tem derramado sobre você. E o diabo está tentando roubar de mim, roubar de você. E hoje a orientação do Espírito a você como igreja é: não desce. Existem egípcios aqui, existem egípcios que nos rodeiam todos os dias. Existem egípcios que batem na nossa porta todos os dias. Apóstolo Paulo nos ensina algo: não brinque com o velho homem. Existem egípcios que estão aí, vivos dentro de nós. E o Espírito de Deus está nos direcionando hoje: não desce. Não abra precedentes para que você possa voltar às velhas práticas, às velhas atitudes, às velhas maneiras. Eu entendo que acreditar ou não depende de mim. Acreditar naquilo que Deus está falando não depende do pastor, depende de você. Acreditar ou não depende do seu líder, depende de você. Cabe a mim e cabe a você ouvir e obedecer, ouvir e desobedecer. As consequências elas virão, como eu disse no início da mensagem. De que maneira você tem vivido os seus dias? A provisão vem de Deus. Eu tive a oportunidade de comprar uma casa aqui em cima, os irmãos estiveram lá na minha casa. Não tínhamos condições, mas como nós morávamos no segundo andar, a gente precisava de uma casa terrena, uma casa embaixo. E se fosse para olhar a provisão humana, não tínhamos condições. E o que eu vou dizer aqui, Deus conhece o nosso coração. Nós compramos a casa e eu trabalhava viajando. E muitas vezes eu estava lá na cidade de Uberlândia, mas eu tinha compromisso com a casa do Senhor. Eu saía lá de Uberlândia, 1h da tarde, 2h da tarde, chegava aqui por volta de meia-noite, mas estava honrando com os meus compromissos. Acabava o culto, os meus filhos e minha esposa, sabe, e alguns amigos, acabava o culto, várias vezes já descia a escada, essa escada, chegava em casa, jantava e pegava o carro e voltava para Uberlândia. Mas o Senhor sabia do compromisso que eu tinha com Ele. E nós começamos a orar, a pedir ao Senhor: Deus, abre uma porta de uma vaga de honra, que eu não preciso ficar viajando. Era preocupante até mesmo do cansaço, acidente. E nós começamos a orar anos. Deus, abre porta de uma vaga de honra. Deus, abre portas de uma vaga de honra. Ano passado, quando se fala de provisão, todos aqui sabem que meu pai obteve uma doença, e foi em comum acordo a minha esposa e eu e toda a igreja. Eu fiquei 1 ano totalmente na provisão da igreja. Nada faltou.
100% pela igreja para cuidar do meu pai. Mas a nossa oração é: Deus, uma vaga de honra. Uma vaga de honra. Uma vaga de honra. Estávamos aqui na oração de segunda-feira. Oramos. O Josemar teve um contato dentro da Proper Alimentos e falou assim: pastor, está precisando de um vendedor lá dentro para vender bobinas de plástico. Olha para vocês entenderem como que é estar debaixo da visão. Não descer, não negociar. E ouvir a voz de Deus. Que nem tudo que te oferece é Deus te dando. Como o pastor Gileade pregou aqui, tem cheiro de pão, tem formato de pão, mas não é pão, é pedra. E o Josemar falou: tem uma vaga. E eu fui nessa entrevista, passei nessa entrevista, e eu falei: Deus, e agora é contigo, porque eu nunca vendi, nunca saí para vender nada. Eu saí e comecei a desenvolver o trabalho. Com 1 mês e meio, o supervisor me chamou e me deu uma oportunidade de entrar na empresa tropeira, que até então era uma empresa especializada, a empresa tropeira de venda. E eu entrei nessa empresa. Com 1 mês e meio, me deu uma rota, me deu alguns clientes, e eu comecei a desenvolver esse trabalho. Mas o que me chama a atenção é quando nós estamos debaixo de uma visão espiritual, debaixo daquilo que Deus tem para nossas vidas. E orando: Deus, uma vaga de honra. Uma vaga de honra. Hoje, querido, sexta-feira, o meu supervisor me chamou, me ligou. E para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu falo isso para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu fui um único vendedor que conseguiu bater a meta estipulada. Ele não falou isso para... Não. Eu falo isso que não vale a pena descer para o Egito, aonde a provisão é humana. 2026, eu convido você a entender. Eu convido você a entender que será um ano totalmente da provisão divina de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Será uma provisão desde que você escute, ouça o que o Espírito está direcionando a você como igreja. Não volte às velhas práticas. Não volte às velhas atitudes. A comunicação está sendo clara. Tem o Egito dentro de você. Tem um Egito dentro de mim, que cabe ao pastor Wellington e a cada um de nós ouvirmos e não descer a ele. E não descer a ele. É um ano da provisão. É um ano de obediência. Ano de obediência, amém? E quando nós vamos para o capítulo, o versículo 12, finalizando, indo para o versículo 12, naquele mesmo ano, glória a Deus. Naquele mesmo ano, não foi 2 anos depois,
100 vezes mais. 100 vezes mais. Ou seja, ele colheu muito mais do que ele plantou, só porque ele resolveu obedecer a Deus. Só porque ele escolheu ouvir a voz de Deus. Talvez a princípio vai ser perda, talvez a princípio vai doer, talvez a princípio você não vai entender, mas é Deus falando comigo e com você. Não desce, não desce, não desce. O que eu tenho é maior, o que eu tenho é maior, a provisão que virá é maior. Você pode estar plantando tão pouquinho, mas Deus sabe o que Ele vai te entregar amanhã. A provisão será 100 vezes mais. Quem pegou e crê, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Está tão pequeno, planta pouco. E quem disse que Deus precisa de muito? Ele só quer um coração que entenda: planta pouco, mas permaneça. Estou plantando pouco, mas eu vou ficar. Eu estou permanecendo. Ainda tão pouquinho, mas permanece. Porque a primeira crise que bater, se você não ouvir a voz de Deus, vai parecer que é pão, mas é pedra. Na primeira crise que aparecer, vai parecer que é pão, mas é pedra. Mas quando você fica quietinho e crendo, não vou descer ao Egito, vou permanecer. A Bíblia diz: meu papai não mente. Ele colheu 100 vezes mais. Irmãos, imagina você plantando ali. Pensa, se vier um, vai estar bom. Imagina você bater na sua meta todos os dias, 7 horas da noite. Imagina, vida, você colocando a sua meta de venda na sua loja e de repente entra um, e entra outro, 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 e você fica assim: meu Deus, o que está acontecendo? É porque você permaneceu. Ei, imagina só: Deus, eu quero casar esse ano, eu quero noivar e tal. Não tenho condições, o supervisor diga: Igor, tem uma vara de honra para você. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Glória a Deus. Este é o Deus que nós servimos. Sim. Amém. Glória. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem acha, não confia em Deus. Eu acho que vai dar certo. Eu estou chamando minha igreja de se lançar nessa noite. Deus conhece. Entenda. É um filme que você já assistiu e já sabe o final. Aí a Priscila fala comigo assim: nossa, já vai você assistir. Irmãos, eu posso assistir filme antigo. Rambo. Quem não gosta de... Não, fala sério. Rock Balboa. É ou não é bom? Ah, é doido, mas eu gosto. Quer me dar o meu prazer é quando ele coloca aquelas faixas. Aquilo ali. Irmãos, eu estava conversando com o Rafa, eu estava cortando cabelo essa semana. Quantos pais já aventuraram de barbeiro? Diga amém. De barbeiro, de cortar cabelo de filho. Deixa aí. Deu certo esse negócio? Deu certo, Emília? Cadê os cobaias? Porque eu só acredito que os cobaias. Pedro, cadê Su? Deu certo, Pedro? Do Pedro, não. Peraí, deu certo?
aproveitando que meu pai não está aqui. Eu tenho uma mala que eu carrego dentro do filme. Eu tenho uma mala que eu carrego dentro do meu peito do meu pai. Esse negócio de cortar cabelo de filho não dá certo. Já cortou o cabelo dos seus filhos? Irmãos, quantos lembram do BA? Você lembra do BA? BA? Quem lembra do BA aqui? Não, gente, não é possível. Quem são dos 40 e poucos? Quem lembra do BA? Levanta a mão aí. Como é que era o corte do BA? Não é? Irmão, eu era doido para ter o corte do BA. Só que era tiro no meio. Eu gostava disso. Não, naquela época, agora já. Aí meu pai cortava cabelo. Lá em casa é o seguinte, de 15 em 15 dias tem que cortar cabelo do Lucas, que não sei o que. O meu cabelo era de 3 em 3 meses. Esse cabelo lindo que vocês estão vendo aqui, imagina 3 meses sem se cortar. Tinha um liçador, né, Juiz? De tanto você usar o liçador, tá aí, vacinado. Bagunçado. Não profetizo sobre a minha vida que nem praga nenhuma me alcançará. Praga nenhuma me alcançará. Esses olhos seus da entendido. Aí, irmãos, entenda aqui. Eu chegava no cabelo e falava com meu pai assim: pai, faz um corte do BA, que é um. Aqui em Moicano. Meu pai chegava no barbeiro, o de 100. O cara já vinha no meio para a máquina, já rapava tudo, ia voltar para casa chateado com aquilo, careca, o cabelo burado, porque eu não tinha condição. A provisão era pouca. Eu sabia que aquele momento ali, se cortasse, daqui uma semana eu tinha que cortar de novo. A provisão era pouca. Mas eu nunca vi o seu Hélio reclamando, nunca vi ele questionando, mas sempre crendo: Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai abrir. Não desce o Egito. Existe uma provisão do céu para a sua casa, para a sua família. Não desça as velhas práticas, as velhas atitudes. Ouça o que o Espírito está ministrando à sua igreja nessa noite. Você crê nisso? Você coloca de pé, por gentileza.